Cornelius Vanderbilt, apesar de ser descrito como um indivíduo rude, analfabeto e de temperamento explosivo que inspirava ódio ou temor na maioria das pessoas que cruzavam seu caminho, destaca-se como um dos homens mais ricos da história. Ele era um magnata dos negócios incrivelmente perspicaz e astuto, que já ocupou o título de homem mais rico do mundo. Na verdade, quando faleceu, sua fortuna supostamente superava a totalidade do tesouro dos Estados Unidos na época. Antes da era de figuras como Rockefeller e Henry Ford, Cornelius Vanderbilt era um nome que se destacava, sendo apelidado de Barão Ladrão Original, termo usado para descrever industriais de sucesso que acumulavam fortunas colossais por meio de práticas comerciais extremamente implacáveis. No entanto, é inegável que a trajetória de Cornelius, de origens humildes à riqueza exorbitante, é uma das maiores histórias de ascensão social já registradas. Os ancestrais de Cornelius chegaram à América como servos, mas sua ascensão meteórica rumo à riqueza e ao poder é verdadeiramente fascinante. Vamos agora viajar de volta ao início do século XIX e explorar como tudo começou. Aos 11 anos de idade, Cornelius abandonou a escola para trabalhar na balsa de seu pai no porto de Nova York, transportando mercadorias pelo rio. Após aprender as nuances do comércio, Cornelius almejava iniciar seu próprio negócio seguindo a mesma linha. Isso significava adquirir uma embarcação. Embora sua mãe fosse uma agricultora de recursos limitados, ela concordou em emprestar ao filho a quantia de $100 necessário para comprar seus primeiros pequenos veleiros. No entanto, havia uma condição: Cornelius deveria limpar um campo extremamente pedregoso para que sua mãe pudesse utilizá-lo para cultivo. Demonstrando desde cedo uma ética de trabalho incansável, Cornelius aceitou imediatamente o desafio. Logo percebeu que remover todas as pedras do campo seria uma tarefa árdua, então convenceu outras crianças locais a ajudá-lo, prometendo-lhes passeios gratuitos em seus novos barcos em troca de ajuda. Juntos, eles desimpediram o campo, e sua mãe concedeu um empréstimo de $100, permitindo que Cornelius comprasse seu primeiro barco aos 16 anos de idade. Assim começou a jornada de Cornelius no transporte de cargas e passageiros entre continente e Manhattan. Apesar da competição acirrada de outros armadores na mesma rota, Vanderbilt adotou a estratégia de superá-los ao oferecer tarifas mais acessíveis. Rapidamente ganhou renome por seus serviços confiáveis e econômicos de balsa. Uma jogada decisiva foi reinvestir todos os lucros de seu negócio após quitar o empréstimo de sua mãe. Isso permitiu que ele adquirisse mais embarcações sucessivamente, seguindo o princípio capitalista de reinvestir os lucros para impulsionar o crescimento. Graças ao árduo trabalho, Cornelius em breve possuía uma frota de navios transportando pessoas e mercadorias por várias rotas, e ele começou a ser chamado de Comodoro. Sua ascensão alcançou um marco significativo durante a Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e a Inglaterra, quando o governo americano lhe concedeu um contrato lucrativo para transportar soldados em seus barcos. Apesar de sua intensa dedicação ao trabalho, Cornelius conseguiu encontrar tempo para se casar com sua prima aos 19 anos, com quem teve 13 filhos. No entanto, sua vida familiar era marcada por negligência, tornando-a extremamente infeliz. Em alguns momentos, chegou a internar sua esposa em um manicômio brevemente, e anos depois, fez o mesmo com um de seus filhos por causa de ataques epiléticos, que Cornelius considerava sinais de fraqueza mental. Enquanto sua vida pessoal estava longe de ser perfeita, nos negócios, Vanderbilt estava em ascensão. No final da década de 1820, ele reconheceu a oportunidade de levar seu império a um novo patamar com a introdução dos barcos a vapor. Consciente da eficiência dessa nova tecnologia em comparação com os veleiros, ele fez grandes investimentos na aquisição de barcos. Mais uma vez, empregou a mesma tática de minar a concorrência, inicialmente oferecendo tarifas mais baixas até que seus competidores fossem forçados a desistir. Em alguns casos, ele comprou negócios de outros armadores por preços reduzidos quando percebeu que não podiam competir. Algumas grandes empresas de barcos a vapor até pagaram a Cornelius uma quantia substancial para evitar a concorrência em determinadas rotas comerciais. Por exemplo, quando Vanderbilt começou a operar no rio Hudson, uma empresa e associação de barcos a vapor pagou-lhe uma quantia significativa para que ele desistisse de operar em sua área de atuação.
Era mais econômico para eles pagarem a Cornélios do que tentar competir com seus preços baixos. Você ainda não é inscrito no canal? Você pode se inscrever agora mesmo. Mas claro, fique à vontade para isso e não poderia deixar de dizer meu muito obrigado. Bom, agora vamos continuar? Cada vez que Cornélios recebia um pagamento substancial, seja por meio de aquisições vantajosas de concorrentes ou acordos exclusivos, sua própria frota crescia, aumentando ainda mais seu poder e riqueza. Para Cornélios, ganhar dinheiro era um jogo que ele estava determinado a vencer, e aprendeu muito bem essa receita. No entanto, apesar do crescente aumento de riqueza de Cornélios, ele permanecia um estranho para as elites ricas. Sua falta de educação formal não ajudava, pois ele tinha dificuldades para escrever corretamente, e sua aparência e maneira de falar contrastavam com a maioria da alta sociedade, pois devemos lembrar que Cornélios abandonou a escola quando tinha seus 11 anos. No entanto, Cornélios transformou seu estilo de classe trabalhadora em uma vantagem, anunciando seus navios como a linha do povo, com embarcações acessíveis para o público em geral. Mas Cornélios nunca se contentava com o que tinha. Em 1849, identificou sua próxima oportunidade de lucro, a corrida do ouro na Califórnia. Durante essa época, muitas vezes as pessoas que vendiam equipamentos, como picaretas, enriqueciam mais do que aqueles que procuravam ouro, devido à alta demanda por tais itens. No entanto, os maiores beneficiários de todos eram aqueles que transportavam pessoas para a Califórnia. Com a descoberta do ouro, uma enorme migração começou, tornando-se a maior em massa da história dos Estados Unidos. Na época, a Califórnia não estava conectada ao restante do país por ferrovia, o que representava uma oportunidade lucrativa para Cornélios. Ele começou a oferecer viagens de barco para a Califórnia, como muitos outros, mas o que o diferenciou foi encontrar uma rota mais curta, via Nicarágua, que era cerca de 600 milhas menos do que a rota via Panamá usada pelos concorrentes. Cornélios fechou um acordo exclusivo com o governo da Nicarágua, o que permitiu viagens mais rápidas e econômicas em comparação com a concorrência. Em 1853, quase aos 60 anos, Cornélios decidiu fazer algo que raramente fazia: tirar férias. Ele trouxe um iate gigante para uma turnê europeia com sua família, mas tudo saiu errado. Deixou a administração de seu negócio de transporte na Nicarágua a dois homens, que até então, eram de confiança, mas que, no final das contas, traíram-no ao fazer um acordo suspeito com o novo presidente da Nicarágua, William Walker, que tomou o poder à força. O acordo resultou na perda dos direitos exclusivos de Cornélios para operar navios em todo o país, o que o levou a tomar medidas enérgicas. Cornélios imediatamente criou outra empresa de transporte nas proximidades e usou sua estratégia de preços baixos para atrair clientes, negando-se a transportar passageiros para Nicarágua, e convencendo países vizinhos a não reconhecerem o novo governo de Walker. Cornélios até ajudou a iniciar uma guerra para derrubar o regime de Walker, cumprindo sua promessa de arruinar aqueles que o traíram. Nesse ponto, Cornélios e a maioria das pessoas estaria pensando em se aposentar e desfrutar de uma vida mais tranquila. No entanto, Cornélios estava prestes a entrar em um novo domínio industrial, que continuaremos a explorar. Mas antes disso, daremos um breve olhar à sua vida pessoal. Cornélios Vanderbilt, aos 60 anos, estava longe de qualquer ideia de aposentadoria. Em 1868, Cornélios perdeu sua esposa, a mesma que ele havia internado brevemente em um manicômio. E surpreendentemente, apenas um ano depois, aos 69 anos, ele se casou novamente, desta vez com uma mulher chamada Frank Armstrong Crawford. Esse casamento era notável não apenas pela diferença significativa de idade entre Cornélios e Frank, mas também pelo fato de o nome de sua esposa ser Frank, um nome incomum para uma mulher naquela época. A história por trás desse nome curioso nos lembra que a vida de Cornélios era tão intrigante quanto seus empreendimentos comerciais. A segunda esposa de Cornélios, Frank, que era 40 anos mais jovem do que ele, era na verdade, outra parente, o que pode parecer estranho. Seu primeiro casamento havia sido com sua prima Sofia, que faleceu um ano depois. Agora, ele estava casando com outra prima chamada Frank. Embora casar com parentes fosse mais comum naquela época, Cornélios, um homem que havia viajado por todo o mundo, continuava a ter uma vida pessoal tão peculiar quanto seus empreendimentos comerciais.
Agora, em termos de negócios, Cornelius estava apenas começando a explorar uma nova fronteira. Ele estava sempre olhando para o futuro, e assim como havia identificado anteriormente a revolução dos barcos a vapor, agora estava mirando nas linhas ferroviárias. Ele percebeu que o transporte estava mudando, com um aumento significativo no transporte por trens, em detrimento do transporte por barco. Para continuar a dominar o setor de transportes, ele sabia que precisava se concentrar no novo sistema. Nesse período, existiam inúmeras rotas independentes que operavam em diferentes regiões. Cornelius tomou a iniciativa de conectar essas linhas entre diferentes áreas e construir uma rede interligada. Seu objetivo era consolidar todas essas linhas diferentes em um vasto império ferroviário, e na verdade, ele estava construindo um monopólio nos transportes. Como de costume, Cornelius reinvestiu a maior parte de seus lucros para adquirir mais rotas e expandir ainda mais rapidamente. Em pouco tempo, ele havia construído a maior ferrovia do mundo. Nos últimos anos de sua vida, Cornelius começou a canalizar parte de sua vasta riqueza para a filantropia. Ele fez doações significativas, incluindo a fundação da Universidade Vanderbilt com $1 milhão, na época a maior doação de caridade na história americana. No entanto, apesar de sua generosidade, Cornelius ainda mantinha seu temperamento agressivo e impulsivo. Por exemplo, quando viu membros da mídia do lado de fora de sua casa enquanto estava doente, ele teve que ser contido fisicamente depois de sair para confrontá-los. Era pavio curto e sem meias palavras. Após muitos meses lutando contra doenças crônicas, Cornelius faleceu em 1877, aos 82 anos. O New York Times anunciou sua morte, relatando que ele sucumbira à exaustão devido a complicações de doenças crônicas. No momento de sua morte, sua fortuna estava avaliada em cerca de $100 milhões, o que, ajustado para a inflação, seria aproximadamente $200 bilhões nos dias de hoje. Estima-se que, na época, Cornelius detinha cerca de 19% de toda a moeda americana em circulação. Mesmo vivendo uma vida relativamente modesta, ele investiu consistentemente a maioria de sua renda e tempo em seus negócios. Quando faleceu, cerca de 90% de sua fortuna passou para seu filho mais velho, com o restante sendo dividido entre seus outros filhos, a maioria dos quais ele considerava fracos e indignos. Cornelius Vanderbilt foi sem dúvida uma figura polarizadora, sendo odiado por muitos, mas ao mesmo tempo, respeitado relutantemente. Mesmo seus adversários teriam que admitir que ele transformou radicalmente o setor de transporte, primeiro com veleiros, depois com barcos a vapor e por fim, com linhas ferroviárias. Ele desempenhou um papel fundamental na unificação de diferentes partes do país, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias a preços acessíveis. Seu impacto na economia americana foi inigualável por muitos empresários de sua época. Contudo, se você deseja descobrir quem na história era ainda mais rico do que Cornelius, confira nossos vídeos, onde exploramos essas histórias incríveis de sucesso, assim como muitos outros mini-documentários em variados assuntos. Esperamos você no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar. Continue sintonizando o canal DocZoom. DocZoom, documentários incríveis você encontra aqui. Nos vemos no próximo vídeo.